A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu dou graças a Deus mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita para trazer aí um breve comentário de mais uma das lições aí da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 10 de 5 de setembro de 2021. A lição de hoje ela traz um título bem sugestivo, porque ela vai falar sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Sabemos que, infelizmente, Israel se tornou um reino dividido, assim, após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão ele passou a reinar em Israel ainda como um único reino, mas que infelizmente ele, por não saber ouvir os anciãos, os sábios conselhos, ele acabou sendo influenciado pelos seus jovens amigos que o aconselharam a oprimir o povo, aumentar o fardo, a carga de tributo sobre o povo, a qual já era muito alta no tempo de Salomão. Salomão ele havia feito um reinado de paz, porém um reinado onde ele havia tido um gasto significativo com grandes construções, grandes monumentos, e tudo isso, é claro, quem pagava a conta era o povo. O povo já estava, vamos dizer assim, satisfeito com a carga tributária, com o peso da carga que eles tinham que levar no governo de Salomão. E uma vez o seu filho assumindo a direção da nação, há uma reivindicação para que se diminuísse o peso, o fardo, e infelizmente Roboão ele não atendeu ao clamor do povo. Isso acarretou na divisão do reino, Roboão ficando ali com o reino do sul, Judá e a tribo de Benjamim, e o reino do norte, as 10 tribos, tendo a capital Samaria, ficando com Jeroboão. E aí então nós vimos aí a divisão do reino, e o reino dividido ele não subsiste. E aí isso foi algo prático em relação a Israel. Bem, então hoje a lição ela vai estar falando sobre, nós já vimos algumas nuances do reino dos reis que passaram pelos reinos, no caso de Israel, o reino de Judá. E hoje, nesta lição de número 10, estaremos falando sobre a queda do Reino do Norte. E numa outra lição, nós estaremos falando sobre a queda do Reino do Sul, que será a lição de número 13, a última lição. Portanto, esse é o título da lição, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Fazendo uma síntese, Israel, o Reino do Norte, a divisão do reino, alguns estudiosos colocam que o Reino do Norte ele sobreviveu de 930 a 720, alguns dizem 721 antes de Cristo, foi o período de sobrevivência do Reino do Norte, o Reino de Israel, tendo aí como capital Samaria, alguns podem chamar Reino do Norte ou Reino de Samaria, que seria no caso o nome da capital. Então de 930 a 720 ou 721 são aí algumas leituras que se fazem. E o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, ele sobreviveu um pouco mais do que o Reino do Norte. Ele sobreviveu até 586 a.C. Então, nesse período aí, até 586, melhor dizendo, antes de Cristo, cerca de mais de uma década, 135 anos, em média, o Reino do Norte ainda sobreviveu, o Reino do Sul, melhor dizendo, mas depois também ele foi levado cativo para a Babilônia. Certo é que os dois reinos, o reino dividido, ele foi levado cativo. Mas a proposta da lição de hoje, como nós teremos uma lição que vai tratar do Reino do Sul, então não vou entrar em nenhum detalhe, eu quero apenas apresentar aqui o cativeiro de Israel do Reino do Norte e também não pretendo delongar muito nesta lição. Bem, o textual da lição diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou
e nos sarará, fez a ferida e a ligará. É um texto bastante conhecido, lido às vezes até fora do contexto, mas o certo é que aqui Oséias, aí no capítulo 6, verso 1, ele está relatando, convocando o povo e registrando o clamor do povo ao mesmo tempo, para que eles se voltassem para o Senhor, porque o Senhor os havia entregue, no caso, na mão dos inimigos, havia feito a ferida, os havia espedaçado, e o mesmo Deus que causa a ferida é o Deus que liga. Então, seria uma espécie de uma confissão de pecado, ou quem sabe alguns fazem uma leitura que seria uma espécie de uma não necessariamente de uma zombaria, mas um abusar da bondade de Deus. A quem faz essa leitura, quando Israel, não, Deus faz a ferida, mas ele nos cura, faz a ferida e ele não cura. E nós vimos que no decorrer da história de Israel, sempre eles estavam pecando contra Deus, aí quando a coisa apertava, eles voltavam para Deus para serem curados, Deus usava de misericórdia, e era sempre nessa questão, até que definitivamente eles são levados para o cativeiro, e tanto o reino do norte quanto o reino do sul, e de fato esse cativeiro definitivo, ele vai servir para curar Israel da idolatria. Mas o certo é, a depender da leitura que se faça, temos aqui então essa confissão, vinde e voltemos, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, ele que nos despedaçou e ele nos sarará, ele fez a ferida e ele ligará. A despeito da leitura que se possa fazer desse texto, das leituras teológicas, o que nós sabemos que de fato o Senhor é aquele que tem o poder para ferir, mas ele também nos restaura, e nós não podemos negar que há momentos que o Senhor, por amor a nós, ele nos trata nos ferindo, causando a ferida para que nós reconheçamos a dependência de Deus e nos voltemos para ele para que sejamos sarados. Mas o mais importante nós observar que a principal cura que o Senhor ele quer trazer para o homem, para a alma do homem, é a cura espiritual. É a cura do pecado, ou seja, é nos livrar da sua própria ira, uma vez que quando nós pecamos contra Deus, todos nós nos tornamos alvos da ira de Deus. E Cristo ele veio exatamente para nos livrar da ira de Deus, da condenação eterna a qual todos nós merecíamos. Mas Cristo, de fato, ele morreu para que nós não morrêssemos. Eu acho bem interessante porque a própria ideia que comumente nós falamos de Cristo ter morrido em nosso lugar, ela ainda é um pouco vaga. Porque quando eu digo que Cristo morreu no meu lugar, dá a entender que se eu morresse por mim mesmo, eu teria condição de me salvar. Porém, é algo que nós devemos estar muito atentos, porque mesmo que o homem morresse para tentar remir o seu pecado, ele não conseguiria, porque o homem ele pecou e ele foi afastado da glória de Deus. Então, de fato, Jesus ele não morreu em nosso lugar. Na verdade, ele foi a oferta de Deus, o sacrifício de Deus para resgatar o homem. É claro que a depender do contexto que se faça a leitura, Jesus morreu para que nós não morrêssemos, mas de fato todos nós morremos. Jesus ele veio morrer exatamente porque nós já tínhamos morrido. Todos nós já tínhamos morrido e estávamos mortos, melhor dizendo, morrido não. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, eles continuam mortos. Então nós temos que repensar a ideia de dizer que Jesus morreu por nós, no aspecto de para que nós não morrêssemos, porque de fato nós já havíamos morrido. Nós já estávamos separados de Deus. Então, na verdade, ao invés de dizermos que Cristo ele morreu por nós, no sentido de que morreu para que nós não morrêssemos, melhor seria nós afirmarmos que Cristo de fato ele morreu para nos ressuscitar.
Ele morreu para nos trazer vida, uma vez que nós já estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então Jesus foi o sacrifício único e perfeito de Deus para resgatar o homem, para ressuscitar o homem, para trazer vida espiritual para o homem que estava morto. Então essa é a ideia principal da morte e da ressurreição de Cristo. A verdade prática nos apresenta: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas terríveis consequências. Isso é muito importante porque durante toda a história de Israel e de Judá, Deus sempre levantou profetas, mensageiros da sua parte para alertar o povo quanto ao caminho errado que eles estavam trilhando, e caso eles não se arrependessem, eles sofreriam as consequências dos seus erros. E não é diferente na atualidade. Deus ele tem alertado a igreja, Deus tem alertado cada cristão individualmente, Deus tem alertado a humanidade através da igreja, através de sinais, através de catástrofes, de coisas que têm atingido a humanidade, para que o homem ele possa se voltar para Deus e ele não amargar tanto sofrimento nessa vida, quanto o sofrimento eterno, que é o pior dos sofrimentos. Portanto, Deus ele tem alertado, e aqui a lição fala mais especificamente em relação ao povo de Deus, e nós, enquanto igreja, nós somos povo de Deus. A palavra de Deus está aí para nos advertir, para nos alertar, e é necessário que nós possamos nos voltar para Deus, voltar para a sua palavra, nos ater aos ensinamentos divinos, para que de fato nós não venhamos colher as consequências do nosso pecado e da idolatria de uma forma muito especial, porque nós sabemos que todo pecado contra Deus é pecado, mas a idolatria, a gente sempre vê à luz da Bíblia, a leitura da história do povo de Israel, que quando o povo ele se voltava para a idolatria, esse tipo de pecado era o ápice da taça, do encher da taça da ira de Deus. Por quê? Porque é exatamente colocar um outro Deus no lugar de Deus. E aí isso deve nos preocupar, porque às vezes nós deixamos que algumas coisas ocupam o lugar de Deus, não necessariamente um ídolo, uma imagem, mas pode ser um bem, pode ser uma pessoa, pode ser um líder, um cantor, seja ele do mundo gospel ou um cantor secular, seja um grande pregador, uma grande liderança, um grande político, uma estrela, por exemplo, ou seja nós mesmos. Nós vivemos numa época do culto ao próprio corpo. Então deve-se ter muito cuidado para que ídolos não comecem a tomar conta do nosso coração, a ponto de nos afastarmos de Deus e, como consequência, nós recebemos a punição devido às nossas próprias atitudes, às nossas próprias escolhas. Que uma das coisas que me chama muita atenção é porque às vezes o homem parte do princípio de que é Deus que está o castigando, porque Deus está com raiva do homem, porque Deus é mau, castiga um e sem causa, mas na verdade sabemos que todo mal que sobrevém ao homem, de forma direta ou indireta, são consequências dos seus atos. Na verdade, Deus ele quer sempre o bem do homem, sempre o bem do seu povo, mas há uma lei universal e também há o livre-arbítrio, que é aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, não se pode conceber a liberdade que Deus nos deu, e a liberdade, de uma maneira geral, não se pode desvincular a liberdade de responsabilidade. Então, é necessário que eu e você, cada um de nós, tenhamos isso em mente, que todo ato que eu pratico no uso da minha liberdade, eu sou responsabilizado tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Uma coisa é eu ser empurrado para fazer algo contra a minha vontade, contra a minha liberdade. E outra coisa é eu usar da liberdade limitada que eu tenho, é claro, do livre-arbítrio que eu tenho, e escolher e decidir, preferir agir segundo a minha vontade, não segundo os princípios, as orientações da palavra de Deus ou da própria lei e das autoridades, daquilo que Deus deu para ordenar
é o homem, para conduzir o homem em sociedade. Então isso é algo que se deve levar em consideração. Portanto, Deus, ele sempre, a verdade prática, ela nos apresenta que Deus sempre advertiu o seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas terríveis consequências. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, está no livro de 2 Reis, capítulo 17. Aí tem alguns versos que nós estaremos lendo, o verso 1 ao 14, depois o verso 17 ao 20 e o verso 29, vai nos retratar um pouco da situação aí, no caso do Reino do Norte de Israel, apresentando o contexto no qual ele é levado para o cativeiro. Aí o verso 1 do capítulo 17 diz-nos o seguinte: no ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar, no caso aí Oséias. Acaz, rei de Judá, seria o reino do sul, Oséias ele passa a reinando sobre Israel em Samaria, que é o reino do norte. Então, que o texto está aqui localizando esse período histórico, que no ano do 10º de Acaz, que era reino de Judá, reino do sul, começou Oséias, filho de Elã, ele reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E aí o verso 2 diz o seguinte: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Geralmente os reis do norte eram piores ou sempre agiam mal diante de Deus na maioria das vezes. Então, o reino do norte, Oséias, ele passa a reinar sobre Israel, e ali, a partir da capital, Samaria, ele reina durante 9 anos, e aí o verso 2 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Sempre tinha um que era pior do que o outro. E aí o verso 3 diz o seguinte: contra ele, no caso contra o reino do norte, contra Oséias, subiu Salmanasé, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Então, Salmanassé, rei da Assíria, ele vem contra Israel, o reino do norte. O reino do norte fica vassalo, aí no caso da Assíria, e o rei, no caso, ele tem que Oséias, ele vai ter que dar presentes a Salmanassé, rei da Síria. Presente, entenda-se como imposto, como algum encargo que foi colocado sobre o reino do norte. O verso 4: porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então aqui o rei da Síria, ele descobre que o rei Oséias, o rei do reino do norte, ele havia se dirigido para, no caso, o Egito, e não agora estava favorecendo ou entrando em contato com o Egito e traindo a confiança da Síria. Então é isso que o verso 4 diz: porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque Oséias havia enviado mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes ele fazia. Então ele estava conspirando contra, no caso, o rei da Síria. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Então aqui Oséias, ele é preso pelo rei da Síria. Verso 5: porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos, um momento de grande sofrimento para Israel, onde Samaria ela é cercada por 3 anos antes de ser levada ao cativeiro, e a história conta o quanto Israel padeceu com esse cerco de 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, aí no caso conseguiu de fato vencer aí a resistência. Então o rei, ele que havia cercado Samaria, no reino 9º, e lembrando que Oséias ele reinou 9 anos, então no reino 9º de Oséias, rei da Síria,
o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Halá e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Aqui nós temos agora o reino do norte sendo levado para o cativeiro assírio. Então aqui dá a queda do reino do norte. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Ou seja, aqui o comentarista, o escritor, ele está dizendo que isso sucedeu, a queda do reino do norte, exatamente por quê? Porque os filhos de Israel, eles pecaram contra o Senhor. Eles pecaram contra o seu Deus, o Deus que os havia tirado com mão forte da terra do Egito, e agora eles estavam voltando e temendo, passando a adorar outros deuses, e abandonando o Deus que os havia tirado de mão forte do Egito. Então, pelo fato de eles terem pecado, estarem adorando outros deuses e ignorando o que Deus havia feito por eles, tirando-os do Egito com mão forte, eles agora se voltaram para a idolatria, e aí o texto está apresentando que esse cativeiro se deu exatamente porque eles haviam pecado contra o Senhor. Verso 8. E eles pecaram contra o Senhor, temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações, segundo as leis, as regras, fazendo como as demais nações faziam, nações essas que Deus falou que eles não deveriam pegar os costumes dessas nações. Então o texto diz que eles andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. Ou seja, pecaram contra Deus. Verso 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Eu acho aqui interessante quando o texto ele coloca que edificaram altos para adoração a outros deuses. E aqui a expressão aqui, desde a torre do Atalaia até a cidade forte, são duas expressões que eu vejo aqui muito caras, a ideia da torre dos Atalaias e da cidade forte, porque o Atalaia fala da ideia da vigilância, de quando o inimigo se aproximar, e a cidade forte exatamente de um lugar de refúgio, fortalecido, para que o inimigo ele não possa entrar. Porém, aqui o texto nos apresenta que eles edificaram altos para a idolatria, para afrontar a Deus, exatamente desde a torre dos atalaias, que é a ideia de deixar, traz-nos uma ideia de deixarem de ser vigilantes, de temerem a Deus, de estarem atentos ao mal. Essa é a ideia em termos espirituais que eu quero colocar. Como também esses altos foi construído até a cidade forte. Isso fala do enfraquecimento espiritual. Não físico, mas de um enfraquecimento espiritual. Então, uma vez que eles levantam alto, edificam altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias, fala da perda da visão espiritual, da vigilância, e até a cidade forte fala da fraqueza espiritual do povo que estava agora afastado e se afastando de Deus. Ao verso 10, eles fizeram isso, edificaram esses altos, também levantaram estátuas e imagens no bosque, imagens do bosque, para adoração, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, como era o costume das nações vizinhas. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações, aí o verso 11, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, que eles haviam vencido. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, a ira do Senhor. Então eles fizeram tudo isso provocando a ira do Senhor. E não pararam por aí. No verso 12,
e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Deus havia advertido, Deus havia cuidado do seu povo, Deus havia dado leis escritas para o seu povo, para que não ficasse apenas na oralidade, na tradição. E mesmo assim eles desobedeceram a Deus com todos os sinais, com todo o cuidado, com toda a ação sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Verso 13: e o Senhor protestou a Israel e a Judá, ou seja, Deus ele rejeitou. A ideia de protestar aqui é a ideia de rejeitar tanto a Israel quanto a Judá. Ele protestou através de quê? Dos profetas, dos seus mensageiros. E nós vamos ver que aí no caso em 720, o reino de Israel, em todo esse período que existiu, ele não se arrependeu, ele é levado cativo aí em 720, 721 a.C. O reino do sul demora um pouco mais, mas também acaba, por causa do pecado, sendo levado em 586 a.C. para o cativeiro babilônico. Bem, então, o Senhor protestou, verso 13, e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme em toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eu acho isso aqui muito importante, porque o Senhor havia levantado os seus instrumentos e cobrado do povo que eles se convertessem dos seus maus caminhos e que guardassem os seus mandamentos. Caso contrário, eles seriam destruídos, eles seriam entregues nas mãos dos seus inimigos. E sempre Deus, ele dá ao homem um aviso, ele adverte a humanidade, advertiu o seu povo Israel, adverte a igreja, tem advertido a humanidade. E a humanidade, às vezes, ao invés de voltar para Deus, alguns entendem o recado de Deus. Essa pandemia, por exemplo, isso é um aviso. Deus permitiu que isso acontecesse para que a humanidade reconhecesse a sua fragilidade e se voltasse mais para Deus. Mas nós sabemos que muitos piorou depois dessa pandemia. Muitos têm zombado de Deus. Vemos aí a história, o que está acontecendo, por exemplo, no momento desse no Afeganistão. Vemos, por exemplo, a corrupção que tem tomado conta das nações e do Brasil de uma forma especial. Vemos aí, por exemplo, nas igrejas, quantas pessoas, depois dessa pandemia, deixaram de congregar. A princípio, e era necessário que se tenha todo o cuidado quanto aos protocolos que são necessários para evitar a propagação do vírus, mas muitos, de fato, ainda que o vírus ele seja totalmente superado, muitos certamente não voltarão mais a congregar. Muitos que poderiam, que não têm nenhuma comorbidade ou que têm condição de poder estar congregando, uma vez que boa parte das igrejas elas têm seguido os protocolos, mas muitos simplesmente não têm mais o desejo de vir congregar. Às vezes acostumaram com o culto online, ou pelo menos tentam passar a impressão de que estão acompanhando esses cultos, mas na verdade, de fato, a maioria não estão acompanhando. De fato, simplesmente não entenderam o recado de Deus, não entenderam e continuam sem entender a voz de Deus, aquilo que Deus tem falado para a humanidade, que a humanidade deveria voltar-se para Deus. Alguns até apostavam que após essa pandemia, e ainda nós estamos na pandemia, que as pessoas durante a pandemia e após a pandemia haveria um quebrantamento muito grande, um avivamento, a igreja não seria mais a mesma, e nós estamos percebendo o contrário. E de fato interessante nós estarmos atentos às Escrituras, porque a Bíblia diz que a vinda do anticristo precede
tanto a vinda do anticristo quanto o arrebatamento da igreja é precedido pela apostasia. E nós estamos vivendo em um tempo que eu diria que não estamos no ápice da apostasia, mas que de fato a apostasia já é uma realidade. Então nós devemos ter cuidado, por quê? Porque Israel, os avisos que Deus deu a Israel, às vezes entregava na mão do inimigo, livrava, mas parece que esses remédios não foram suficientes, ou Israel pelo menos não levou a sério, e nós sabemos que a cura, pelo menos do pecado da idolatria, só foi curada exatamente com o cativeiro. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque muitas das vezes nós temos pregado e alguns estão esperando e acreditam no avivamento, que antes da vinda de Cristo haverá um grande avivamento. Que Deus queira que sim. Porém, o que a Bíblia mais nos sinaliza é que antes da vinda de Cristo haverá uma grande apostasia. Então devemos ter muito cuidado, porque ao invés de estarmos sentados, esperando que Deus ele haja de maneira sobrenatural, transformando a vida da igreja, transformando a vida daqueles que não querem nada, ao invés disso, que cada um de nós busquemos o despertamento que nós precisamos, que é nos voltarmos para o Senhor, reconhecer que nós precisamos nos apegar a Cristo, para que, de fato, quando do arrebatamento da igreja, nós não sejamos pegos de surpresa. Porque a apostasia é uma realidade e a tendência é que ela aumenta. Então tenha muito cuidado, você que está em casa esperando, quem sabe, ser cheio, que haja um mover sobrenatural de Deus, porque essa pandemia parece que não ensinou nada aos homens. Parece que não ensinou nada. Pelo contrário, a gente percebe de maneira nítida que as pessoas se afastaram mais de Deus, a humanidade se afastou mais de Deus. Eu não digo a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, na sua marcha, não há solução de continuidade. A igreja de Cristo, ela continua militante, vitoriosa, ela continua triunfando. Mas no aspecto humano, no aspecto material, no aspecto visível, no aspecto denominacional, institucional, nós percebemos que a igreja ela tem se afastado de Deus. A igreja, nesse momento pandêmico, a igreja enquanto religião, enquanto instituição, enquanto esse aspecto visível, de fato ela tem recuado e recuado muito. É claro que existem as honrosas exceções. Mas você mesmo pode olhar para dentro de você e fazer uma autoanálise. Como é que você está? Que tipo de cristão você é agora, num período em meio à pandemia, ou quem sabe já quase vencendo a pandemia? Se houve um acréscimo, houve um crescimento na tua vida espiritual, na igreja, na denominação a qual você congrega, ou de fato houve uma acomodação. Que Deus ele tenha misericórdia de nós. Portanto, o texto ele deixa muito bem claro que Deus ele havia protestado contra o seu povo por meio de profeta, dos seus mensageiros, a fim de que não acontecesse o que acabou acontecendo. Deus convocou o povo a voltar para si. O verso 14 diz o seguinte: porém, o povo de Israel não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, engrossaram os lombos, e como a cerviz de seus pais, ou seja, endureceram a cerviz, a obediência, resistiram a obedecer a Deus, como a cerviz de seus pais, assim como seus pais fizeram, que não creram no Senhor seu Deus. Corações endurecidos. Verso 17. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas. Olha que nível extremo de idolatria, de afronta a Deus. Além da idolatria de adorar a ídolos, de levantar postes ídolos, lugares, altares para outros deuses, chegou ao ponto de fazer seus filhos passarem pelo fogo
algumas nações faziam essas práticas idólatras abomináveis diante do Senhor, e que já havia recomendações bíblicas quanto a essa questão, que os filhos de Israel não deveriam passar os seus filhos pelo fogo. E a ideia aqui de passar o filho pelo fogo era oferecer mesmo em holocausto os seus filhos. Aí o verso 17, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se adivinhações, foram pelo caminho de adivinhações, criam em agouros, em feiticeiros, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui venderam, ou seja, deixaram-se influenciados por benefícios dessa vida, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Ou seja, fizeram mal aos olhos do Senhor, provocando a ira do Senhor. Pelo que, o verso 18, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá, ou seja, nada mais ficou senão a tribo do sul, que no caso aqui é a tribo de Judá e Benjamim. Então essa tribo do sul, que é Judá, ficou, porém todas as 10 tribos de Israel, de Samaria, do reino do norte, eles foram retirados da presença do Senhor. Aí o verso 19, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Ou seja, Judá acabou imitando também, até Judá. Eu acho interessante quando o texto fala até Judá, porque geralmente Judá se destacava em relação a Israel. Ele se destacava, geralmente os reis de Judá eram mais tementes a Deus, mas o texto diz que até Judá ele não guardou os mandamentos do Senhor, mostrando o quê? Que Israel foi levado ao cativeiro, Judá ficou por um tempo, mas eles não permaneceram, não guardaram os estatutos do Senhor, e depois, como nós veremos em outra lição, eles também foram levados para o cativeiro, agora para o cativeiro, não para o cativeiro assírio, mas para o babilônico. Aí o verso de número 20, pelo que o Senhor rejeitou a toda semente de Israel. Então, quando o texto ele fala que o Senhor, no caso, retirou Israel, depois fala que até Judá não guardou, aí fala do reino como um todo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Aí o verso 20 já é uma referência a Israel como um todo, reino do norte e reino do sul, quando diz, pelo que o Senhor rejeitou a toda semente de Israel. Lembrando que aqui foi em contextos diferentes, apesar do texto falar da rejeição de todo o reino de Israel, mas cronologicamente houve uma separação aí de mais de 100 anos, separando um do outro, mais de um século, do cativeiro de um para o outro. Mas o certo é que o texto diz, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os retirou de diante da sua presença. Deus, de fato, entrega o seu povo nas mãos dos seus inimigos. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade nas quais habitavam. Aí já fala aqui o verso 29, o texto dá um salto, mas fala da situação em que ficou o reino do norte, aqui Samaria, quando foram deixados alguns poucos na terra e outras nações, outros povos foram trazidos para habitarem, miscigenizar, no caso, a miscigenação, para misturar-se com o povo que ficou na terra. E aí fala exatamente que cada povo que ali passou a habitar tinha o seu alto de adoração, como o texto diz, porém cada nação fez os seus deuses e puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Então essas nações que passaram a habitar o território de Israel, cada nação na sua cidade nas quais habitavam. Então temos agora a situação agora em que estava Samaria, uma vez que os seus habitantes, quase que na sua totalidade, foram levados
para o cativeiro. Bem, e a introdução da lição, ela nos apresenta o seguinte: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império. Controlava várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezar e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa, espiritual, podemos dizer assim, por causa do pecado. Aí o primeiro tópico da lição: Samaria é cercada pelo rei da Síria. Eu só vou ler mesmo, pontuar algumas poucas coisas. Israel sob o reinado de... Samaria é cercada pelo rei da Síria, é o primeiro tópico. Primeiro subtópico: Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós, Oséias, esses resultados foram alcançados através de quê? De corrupção, de injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Só que eu acho interessante porque mostra aqui, que dentro do governo de Jeroboão II, que a nação de Israel experimentou uma prosperidade econômica, reconquistou territórios que haviam sido perdidos para a Síria, não a Assíria, mas Síria. E agora, dentro desse período, eles, vamos dizer assim, gozavam de um certo privilégio, uma prosperidade econômica e reconquista de territórios, aí no caso nesse tempo em que a Síria dominava a Palestina. Mas só que essas conquistas era a preço de perdas, era a preço de afastar-se de Deus. Porque o texto diz que, infelizmente, conforme nos adverte o profeta Amós e Oséias, esses resultados dessas conquistas foram alcançados através da corrupção, da injustiça social, da hipocrisia religiosa e do sincretismo, da mistura com outras formas de culto. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então, ao invés de voltarem para Deus, já que gozavam da prosperidade, pelo contrário, eles se afastaram de Deus. Exatamente porque estavam numa vida boa, vivendo de uma maneira falsa, e se sentiam prósperos. Então, para que buscar Deus se estamos conseguindo ser prósperos sem a ajuda de Deus, podemos dizer assim? Eles se afastaram mais de Deus, que infelizmente é assim que a maioria fazem. Muitos só aproximam de Deus quando de fato estão na pior. Mas quando minimamente melhora de situação, esquece do Deus que o ajudou, que deu graça, que o levantou. Infelizmente, essa é a realidade da maioria e de muitos daqueles que se dizem cristãos. Segundo subtópico: a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmanassé, ele descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino. Aqueles presentes que o texto fala eram tributos. Enfurecido, o soberano, no caso o rei da Síria, enfurecido, ele mandou prender a Oséias, como nós já vimos, marchou com seu exército contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Então, já havia, vamos dizer, ultrapassado o limite, a linha que delimitava, no caso, delimitada pelo, Império Assírio. O terceiro subtópico: a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos. A exploração do mais forte sobre o menor, até que se tornasse que esses mais fracos, pequenos proprietários, se tornassem pobres e servos desses usurpadores.
Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias contra esses ricos que oprimiam os pobres. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências, chamando-os ao arrependimento, chamando à misericórdia, ao amor de Deus. Porém, eles não deram ouvido. Oséias mesmo encarnou mesmo, vamos dizer assim, o chamado de Deus, o amor de Deus, a situação em que Israel vivia para que eles se voltassem para Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. E hoje não é diferente. Aqueles que pensam que podem dividir a adoração entre Deus e alguma forma de ídolo, de idolatria, e Deus não aceita. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Então, esses deuses acabaram afastando o povo do verdadeiro Deus, o Deus ao qual eles deviam servir, e os seus pais muito bem o conheciam, como eles também. O tópico 2 fala sobre os pecados do povo e a sua queda. O primeiro subtópico, o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. O norte, ele sempre foi mais inclinado à idolatria do que o reino do sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado, provavelmente não, com certeza foi um dos maiores motivos de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de vezes antes de Judá. Então Israel foi levado algumas vezes, aí voltava, levava de novo, voltava, e finalmente levou para que fosse curado da idolatria. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o seu povo. Eu acho interessante, por quê? Porque o próprio cativeiro era o remédio amargo que Deus tinha que dar para o seu povo. E segundo historiadores, segundo teólogos, estudiosos, o cativeiro curou a nação de Israel da idolatria. A nação foi curada da idolatria. Então, temos aí o cativeiro se viu, num caso, como uma forma de cura. Isso aqui eu acho muito interessante nós estarmos atentos a isso. Por quê? Porque isso nos traz uma verdade que nós devemos nos apegar, que muitas das vezes Deus permite que nós passemos por alguns momentos para que nós, de fato, enxergamos melhor e sejamos curados. Louvado seja Deus. Então, apesar do caos espiritual e a rejeição de Israel, Deus queria salvar o seu povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias, que entra a história de Oséias, para uma situação bastante estranha. Deus convoca Oséias para uma situação bastante estranha, na qual Oséias seria uma representação, ele teria que representar ou, vamos dizer assim, encarnar a situação do povo por meio de um casamento. E o texto diz que Deus, então, ele pediu a Oséias, ao profeta Oséias, que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. É interessante fazer uma observação aqui que Deus não mandou Oséias prostituir. Que quem faz essa leitura, não, Deus mandou Oséias prostituir, não foi isso não. Deus mandou que Oséias casasse com uma prostituta. E a ideia de Oséias casar com a prostituta é mostrar exatamente o que? Oséias vai casar com essa mulher e essa mulher será infiel a Oséias. Mesmo assim, Oséias vai amar essa mulher, vai tentar resgatá-la. E mostra exatamente o que Israel havia feito com Deus. Israel era a nação
de Deus, era casada com Deus, podemos dizer assim, enquanto nação eleita. Porém, ela se prostituiu com outros deuses, com outro ídolo. E Osés agora iria casar para representar o que a nação de Israel estava representando para Deus por causa do pecado da idolatria. Então aqui o texto diz, pediu que ele casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representava exatamente a nação de Israel. Osés cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Osés como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, e aí é claro, há quem diz que de fato Osés casou com uma prostituta, há quem diz que não, que ele não casou, mas era só algo simbólico, mas o texto e a maioria dos estudiosos defendem que ele casou mesmo, casou com uma prostituta. Porém, a ideia que o texto apresenta é que esse casamento, metaforicamente falando, não que o casamento fosse uma metáfora, mas que esse casamento, metaforicamente, representava o quê? Nesta metáfora, a prostituta era Israel, que havia deixado o seu marido, que era Deus. Então, a metáfora é colocar a prostituta como Israel e Osés, no caso aí, que havia casado com, no caso, a prostituta, seria a figura de Deus. Então, seria uma metáfora da prostituta como sendo Israel que deixa seu marido, que é Deus, para se deitar com seus amantes. E esses amantes que Israel se deitou foi exatamente com o Egito, com a Síria, com esses amantes que havia afastado de Deus. E ainda pagava Israel, e é interessante que o texto diz que deixara o seu marido e pagava para se deitar com seus amantes. E ainda pagava para estar com eles, como era o caso de Israel em relação no seu relacionamento com o Egito e a Síria. Fruto da sua desobediência, teria que pagar tributo, por exemplo, à Síria. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Então, quando o povo de Deus se desvia de uma vida tão somente voltada para Deus, ele está exatamente se prostituindo com outros deuses, ofendendo a Deus, se afastando de Deus. Subtópico 2. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados, caso você queira ler a história de Osés, do casamento de Osés, é uma história muito linda, eu não vou trazer aqui porque dependeria de muito tempo, mas uma história linda no sentido assim, chocante, mas que mostra a forma como Deus mostrou o relacionamento de Israel para com ele. Mas é uma história muito emblemática e vale a pena ler, caso você queira ler aí no livro de Osés a partir do capítulo 1. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados, aí o subtópico 2. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Deus igualmente também abominava, Deus reprovava também por causa desses pecados. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Era o clamor de Deus através de Amós contra o seu povo. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com governantes para extorquir o povo, ou seja, até aqueles que deveriam ser os representantes do povo diante de Deus, traía o povo, traía os mais pobres, tentando tirar proveito, fazendo conchaves, conluio com governantes para poder extorquir, para explorar os mais pobres, os menos favorecidos. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Daí o cativeiro. E o terceiro tópico da lição, e é o último tópico, nos apresenta
Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. Então, os mais pobres permaneceram na capital, os israelitas mais pobres permaneceram na capital e ali na região, no caso do Reino do Norte. Porém, o que nós temos aqui, a política dos assírios era a seguinte: a política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e outras origens, ou seja, eles tinham como política, olha, uma vez que um povo era tomado, levava-se o melhor, os nobres, levava-se os homens, os mais fortes, as mulheres, deixava os mais pobres da terra, algumas mulheres também, é claro, mas deixava os mais pobres, fazia com que outros povos, outras etnias passassem a habitar naquele lugar, para que se misturasse exatamente para poder enfraquecer aquele povo original. Daí essa ideia de judeus não se dá com samaritanos. Porque esses samaritanos que ficaram na terra, eles se misturaram com outros povos, portanto eles não eram judeus puros. Daí essa briga entre judeus e samaritanos. Portanto, outros povos e etnias de outras origens eram colocados na terra, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias, que ela seria resultado de uma mistura, não haveria mais uma unidade nacional. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, se tornasse a religião israelita mais sincrética. Esses povos, essa mistura, fez com que o sincretismo fosse algo, vamos dizer assim, que prevalecesse em Samaria, o sincretismo religioso. É por isso que lemos no Evangelho de João os judeus não se comunicando com os samaritanos, devido a essa mistura, não serem judeus originais, esse sincretismo, etc. Adoravam a Deus sim, mas não apenas Deus. O tópico 2 e último, o subtópico 2 e último subtópico. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Que Jesus também os amava, Jesus amava os pecadores e os samaritanos também eram alvo do amor de Deus através de Cristo Jesus. Então Jesus ele procurou também, tem a mulher samaritana, tem a parábola do bom samaritano, que tudo ali Jesus colocava como forma de trazer uma lição, inclusive para os judeus, aqueles que se achavam impuros e desprezavam os samaritanos. Porque Deus não despreza ninguém, como infelizmente até hoje alguns se acham mais puros do que os outros. Então Jesus os contemplou com muito amor, ele deu atenção à mulher samaritana, lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. Em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, que é o coração do homem. Aquela mulher, ela questiona, mas a gente vai adorar aqui onde? Aqui em Sião, Samaria, em que monte nós vamos adorar? E aí Jesus vai dizer, olha, não é nem aqui e nem ali, mas a adoração agora é no coração. É necessário que adore a Deus agora em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano, que apesar de ser samaritano, agiu diferente daqueles que se achavam melhor, no caso o sacerdote, o levita, que achava melhor do que os outros. Foi aquele homem, no caso o samaritano, considerado indigno, que mostrou compaixão para o ferido à beira do caminho. E quem sabe esse ferido não fosse, inclusive, quem sabe ele não fosse um judeu. Ele descia de Jerusalém. Poderia ter sido um judeu legítimo, ajudado pelo samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aí a história do bom samaritano está lá no Lucas 10, 33, essa parábola que é muito interessante, caso você queira ler.
O mestre quebrou o paradigma de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Em síntese aqui, para a gente ler a conclusão, mesmo Deus tendo levado o seu povo para o cativeiro, entregue na mão dos assírios, mesmo o próprio reino do norte, Samaria agora, com os poucos que ficaram, tendo sido transformado, no caso ali, numa miscigenação, em várias etnias, mesmo assim Deus amou ao povo, Deus amou os samaritanos como Deus ama a humanidade. E o cativeiro foi exatamente a forma, a punição, aquilo que Deus fez para que de fato o povo, não que Deus quisesse que o povo fosse para o cativeiro, mas Deus permitiu o cativeiro para que de fato o seu povo fosse curado da idolatria. Então isso tem uma lição muito importante para também nos ensinar na atualidade, que não seja preciso Deus nos levar ao cativeiro, para nós entendermos que Deus ele é o único Deus e que nossa adoração ela deve ser dirigida ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Bem, a conclusão da revista nos apresenta: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. O povo foi levado ao cativeiro, foi disperso. E nós vimos que alguns voltam depois do cativeiro, outros não voltam mais. E o certo é que a nação de Israel, em 1948, ela é reconstruída agora como uma única nação. Já não são mais dois reinos. É uma nação e uma nação que foi curada nesse aspecto, curada da idolatria. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Então que Deus nos guarde, lembrando que Israel, mesmo depois de ter voltado, após aí o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, Israel ele sofreu consequências dos seus inimigos, quando nos anos 70 Israel agora é invadido pelo general Tito, e ali há todo vamos dizer assim, uma pressão, tornar o povo agora de fato está debaixo, vamos dizer assim, agora da mão de ferro do Império Romano. Deu tudo isso, praticamente sendo quase que banido do mapa, mas já na era cristã recente agora, que de fato, em 1948, que nós temos agora Israel sendo reconhecido novamente como nação, porque havia a profecia que dizia que podia uma nação ser reconstruída num dia, a profecia sobre a figueira florescendo, e exatamente uma referência à nação de Israel, que está aí hoje cercada por inimigos, mas Deus continua cuidando do seu povo. Então que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Espero que tenhamos aprendido alguma coisa no tocante ao cativeiro de Israel, aí, o reino do norte, e aprendermos como devemos nos comportar diante do Senhor, para que nós não sejamos entregues na mão do inimigo por causa dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que você possa cada dia se voltar para Deus e viver na dependência do Senhor, tendo Deus como o único Senhor da tua vida. Um grande abraço e que a paz de Cristo esteja no teu coração.